imagina, né, mano? Você é um país de primeiro mundo, tudo organizadinho, demorou séculos pra construir o que você tem agora, pra ver uns turistas e foda-se, e avacalhar com tudo. Tava Se demorando, cara. algazarra. Tava demorando pra japonesada começar a expulsar geral mesmo. うるさいって言ってんだろ、お前。 but it's okay. Che, oye, che. Date quieto ya, Dios. Mira un poco, tío. Caralho, o maluco empurrou o tiozinho, mano. Perdeu a linha. Caralho, que imbecil, velho. Pera aí. Não importa o que ele tenha falado, mano. Pô, é um tiozinho, mano. うるさいって言ってんだろ、お前。 but it's okay. Che, oye, che. Date quieto ya, Dios. Não, aí é foda. O primeiro empurrão pode ser impulso. Mas falou, sai de cima de mim. O segundo já é putaria, né? O segundo já é na tranqueiragem mesmo, na maldade. O segundo já é na palhaçada mesmo. Mira un poco, tío. Hey, stop, bro. Don't touch me, bro. Pare, não toque em mim, o caralho. O cara com carrinho de bebê, mano. Maluco na Shibuya Crossing. Ó, vamos lá. Deixa eu explicar pra vocês que não estão ligados aqui. Eu não sei se é exatamente a Shibuya Crossing, mas assim, cruzamentos lá, especificamente Shibuya Crossing, é o maior cruzamento de pessoas do mundo, certo? E o maluco simplesmente parou lá pra mandar um b-boy ali no meio pra fazer graça. Porque ele queria gravar. Ah, mano, não dá vontade de dar um chute na nuca? Respeitosamente, um chute respeitoso. Chute do respeito. Ah, tomar no Com todo cu, respeito. porra. Fazendo essa porra aí no meio. E eu gosto de b-boy, hein? Eu gosto de break, o caralho, mas porra aí não, né, meu velho? Aí é foda. Nem sei o que dizer. Aí é foda. Caralho, que cheiro de pica. Caralho, que cheiro de Por quê? pica. Caralho, que cheiro de pica. Cheiro bom de pica. Caralho, que cheiro de pica. Caralho, que cheiro de pica. Caralho, que cheiro de pica. Cheiro bom de pica. Caralho. Cheiro de pica de saco de macho. Porra, aí também. Cheiro de pica de Porra, aí saco então de fica macho. foda defender, né, cara? Aí fica foda. Como é que vai contra os japoneses assim, mano? Aí é foda. Give me my fucking phone, bro. Let's go around here. We'll talk. Nos últimos meses, o Japão tem vivido uma transformação bem grande e nada positiva. Mano, já eles fecham o visto. E nem tá, não precisa mais de visto, né? Pra brasileiro ir pra lá. Já os caras fecham. Nas ruas crescem os protestos de japoneses que reclamam do turismo em massa e da imigração. Muitos dizem que os estrangeiros estão trazendo problemas, desde coisas pequenas no dia a dia até No vídeo inteiro, antes do cara empurrar o velho, esse velho dá um tapa nele. E depois volta e tenta puxar a orelha do cara e depois volta de novo e aí o cara empurra. Eu não vi essa parte, então muito bom que o Paulo mandou isso daí. Ainda assim, exemplifique, porra, beleza fazer? Não. Mas aí já é outra parada, né? Porque ficou parecendo que do nada o velho japonês chegou ali e ele foi lá, porra, deu 2 empurrões no cara. Agora, eu vou falar pra você, não tem idade não. Se o cara me dá um tapa, depois volta pra dar outro, aí é foda também, né, mano? Ficar apanhando de graça de um velho aleatório, aí é foda. Mas mesmo assim, né? Ainda é meio feio de ver, né, mano? É um velho ali, é foda. crimes e situações que atrapalham a vida dos moradores locais. É claro, não dá pra generalizar. Nem todo estrangeiro causa confusão e faz Peraí, cara. merda. Mas são tantos casos que vem acontecendo que isso tem mudado a forma como os japoneses enxergam o contato com o mundo exterior e com as pessoas de fora. O país, que por décadas se vendeu como receptivo, tradicional e hospitaleiro, agora discute os limites para o turismo e até para a imigração. Perfeito. Eu faria o mesmo. Dependendo do país, nem entraria. Tá louco, mano? Brasileiro aqui não. Quantidade de países aí que sonham em ter realmente um país feito Japão, né, cara? Organizadinho, bonitinho, limpo.
pra liberar pra turista pra começar a avacalhar o bagulho. É loucura, pô. Loucura. Galera, eu já vi que aí foi vendida, tá? Já já a gente comenta sobre. Movimentos políticos e até novos partidos estão surgindo com esse discurso. E essa mudança pode estar marcando o fim do Japão como conhecemos. Eu sou o Simon, esse daqui é o Rota Asiática, e hoje a gente vai entender como que o Japão chegou até aqui. Por que que o Japão talvez esteja prestes a se fechar para o mundo novamente e o que está causando tudo isso. それをね、世界に見せるんですよ。日本人はまだやれるぞって示しましょうよ。 Só ganhou! Antes de falar de história, vale entender o que está rolando agora no Japão. Nos últimos meses, o país entrou em um debate muito grande sobre imigração e turismo em massa. Algo que até pouco tempo atrás não era tão falado, mas agora lota manchetes e ruas. Um dos grandes estopins foram as chamadas Cidades Natais Africanas, um programa que foi anunciado pela Agência Japonesa de Cooperação Internacional. A ideia parecia bem simples: trazer estagiários de países africanos, como a Nigéria, Gana, Tanzânia e Moçambique, para receber treinamento no Japão e depois voltarem aos seus países. Mas só o problema é voltar depois, né? o anúncio já brasileiro quando vai pros United causou um barulho enorme. Milhares de japoneses foram às ruas de Tóquio e Osaka com cartazes dizendo coisas como "proteja o povo japonês" e "fim da imigração em massa". A pressão foi tanta que o próprio governo precisou via público negar qualquer plano de imigração ampla. O secretário-chefe de gabinete chegou a dizer que não existem planos de vistos especiais para africanos e que as notícias sobre imigração em massa eram falsas. Mas o assunto não morreu aí. O primeiro-ministro Shigeru Ishiba vem defendendo abrir um pouco mais as portas para estudantes e trabalhadores estrangeiros, porque o Japão está envelhecendo muito rápido e precisa de mão de obra. De outro lado, grupos nacionalistas e conservadores reagiram muito forte, dizendo que essa política ameaça a identidade cultural e pode trazer problemas sociais. Os números mostram o grande choque. Só em 2024, o Japão recebeu 360 mil novas entradas de estrangeiros, um recorde histórico. Isso só aumentou as discussões que já estavam crescendo desde 2021, quando o falecimento de Wishima Sandali, uma refugiada do Sri Lanka em um centro de detenção, virou o símbolo do debate sobre imigração e tratamento a estrangeiros. Isso não para por aí. No meio disso tudo, surgiu um ator político novo e barulhento, o Sanseito. Esse partido apareceu há poucos anos e explodiu nas eleições de 2024, saindo de quase nada para 14 cadeiras no Senado. Hoje já é a quarta maior força de oposição. O seu líder, Sohei Kamiya, era praticamente um youtuber conservador que ganhou fama durante a pandemia, criticando vacinas, o globalismo e a... Olha, coisa parecida aqui no Brasil, hein? Galera que fica aí... Caramba. Não, esse youtuber aí não vai pra lugar nenhum. Aí, ó. Rapaz, que cara, a gente tá vivendo um mundo cyberpunk mesmo, velho. Bagulho, chegamos num... Que loucura, mano. Não, YouTuber presidente. Mas o Bolsonaro não era youtuber, o Lohan. Ele ganhou muita força com a internet, isso é verdade. Mas não era youtuber, né, cara? imigração. E aqui tem um ponto bem importante. A visão sobre esse partido japonês muda bastante. Já chegou o eurodólar, é verdade. Dependendo de quem analisa. Alguns veículos costumam chamar Kamiya. Felipe Neto, é exatamente isso. Felipe Neto. Você pode pegar aí os caras que começaram também de YouTube. O próprio Mamãe Falei, assim, não é? Ou ele já era antes? MBL. Que eu não sabia o que era o MBL até esses dias aí. Tinha uma galera comentando com o bagulhinho preto e amarelo. E caralho, será que a galera do meu canal, né? Que o meu canal era preto e amarelo, a galera. Mas não, a galerinha aí do MBL. Mas, cara, é isso, mano. A gente tá vivendo num mundo onde a internet tem uma força muito grande, cara. Os influenciadores aí que partem pra esse lado mais político, seja de esquerda ou seja de direita, eles têm uma força muito grande, mano. Então você vê eles movimentando um monte de massa aí. Nesses dias eu tava falando aqui, né, e sempre dá treta, né, que eu falei que
Cara, eu gosto de analisar o que são os debatedores. Né? Então, esquecendo de política, caralho. Né? Calma, sossega o seu rabo aí. Mas, por exemplo, esse Jones Manuel que apareceu, que é o cara que é comunista, essas paradas aí, você diga o que quiser, você pode não concordar, pode achar o que você quiser. Como debatedor, ele é bom pra caralho. Assim como Mamãe Falei. Mamãe Falei é um bom debatedor, né? O Kim é um bom debatedor. Zacarias. O Guto, Zacarias. Você tem uma galera aí, mano, que debate bem, mano. Os caras fazem um debate e são caras que têm um dinamismo muito bom, a retórica, e sabe a forma de atingir o público nicho, né? Que é o que a gente faz. Tô analisando aqui os debatedores, tá, gente? Vocês querem discutir política, aí vai pro inferno. Te amo, meu amor, muito obrigado. Mas a força que esses caras vão ganhar na internet é isso, cara. Se isso acontece no Japão, que é um país considerado um país tradicional, né? Um país conservador, e agora a gente tá vendo que tem umas ideias ali diferentes, pode acontecer em qualquer lugar do mundo, cara. Qualquer lugar do mundo. De conspiracionista, populista e de extrema-direita, apontando seu discurso anti-imigração e ideias como... Pior que não, Croix. Os Jones e o Mamãe Falei só usam falácias e espantalhos em todos os debates dele. Então, Natsu, mas isso, falácia, utilizar falácia e espantalho, faz parte do debate e da estratégia do debatedor. Você está confundindo as coisas. Isso não transforma eles em debatedores ruins. Porque em qualquer debate, seja político, seja de futebol, qualquer debate, você tem que ter as suas mecânicas de esquiva, de sistema de evasão, né? Assim, por assim dizer. Então, por exemplo, você tá vendo que o cara tá te engolindo no argumento, você tem que ter o sistema de evasão, que é uma maneira de soltar uma palavra que vai frear o raciocínio dele pra você introduzir o seu. Você tá entendendo mais ou menos o que eu quero dizer? Ou tirar o outro lado do sério pra você começar a ganhar com as suas palavras. Exato. Então, assim, tem vários esqueminhas dentro de um debate que você vai ter a percepção de que um ganhou ou não. Então, às vezes, você vai ver um lado que tem mais argumento assertivo e em base, ou seja, coisas reais, perder pro cara que ganhou, seja na força do grito ou na força da palavra, ou trazendo ali discussões que não foram agregadas no argumento do outro. Então, um debate não necessariamente, às vezes, vai vencer o cara que traz somente as verdades. Então, não confunda o fato do cara trazer base ou coisas factuais com vencer ou não, ou ser ou não um bom debatedor. Depende de muita coisa. Lembrando que não estamos dizendo que o Mamãe Falei não diz verdades, tá? Só pra... E nem o outro, o Jones. Nem o outro lado, o Jones. Então é de cada um com as suas perspectivas, com as suas percepções. Eu tô falando dos debatedores, são bons debatedores, são bons, isso é um fato, não dá pra dizer que não. Agora, se você concorda ou não com o Jones, se você concorda ou não com o Mamãe Falei, aí você vai a problema seu, você vai pro raio que o tio parta e vamos continuar o vídeo aqui. O Japan First, ou japoneses em primeiro lugar, como sinais de xenofobia e revisionismo histórico. Já outras fontes consideram o Sanseito como uma reação legítima de parte da população que sente que o governo está cedendo demais a pressões globais, perdendo soberania e identidade cultural. A verdade aqui é que, independente da ideologia, esse partido conseguiu colocar a imigração no centro do debate político japonês como não se via há décadas. E mesmo que analistas digam que o sucesso deles pode ser passageiro, a pressão que eles já estão fazendo aos grandes partidos, como o Partido Liberal Democrata, endurecem o tom sobre imigração e turismo. Tudo isso mostra um Japão dividido. De um lado, a necessidade de trabalhadores estrangeiros e o turismo que movimenta bilhões. Do outro, um medo crescente de perder o controle sobre a cultura, a segurança e até a sua vida cotidiana. Mas para entender como que um país que parecia tão aberto a visitantes chegou nesse ponto de tentar... Posso dar um exemplo legal para vocês? Não é mentira. Vocês podem confirmar isso com... Não vou falar os nomes dos youtubers. Não, na verdade pode. Vocês podem... Confirmem isso com qualquer um desses, ó. Tava comigo, tava o Fênix, tava o Vitor Lugero, tava o Igor BR Club. Ele mora lá, né, inclusive. Tem um canal de carros bem legal do Japão. Cara, a gente tava andando ali pela área de Shinjuku, tá? E ali o Japão, né, principalmente ali em Tóquio, tem uma concentração de nigerianos muito grande.
E alguns deles fizeram, posso estar falando merda, me corrijam, tá? Alguns deles fizeram meio que parcerias na época com a Yakuza. E aí tem, tipo, vários casos, tá? Tem nigeriano que veio pra fazer o treinamento e ficaram em parceria com o Japão. Muitos deles fizeram parcerias com a Yakuza, né? Pra poder, enfim, várias coisas. Aí vai de várias coisas, né? Desde agenciar mulheres e o caralho, enfim. A gente tava em Shinjuku, tá? E lá você encontra muito nigeriano no centro de Tóquio. E olha que louco, a gente encontrou um lá e o nigeriano, olha isso, tá? Pra quem é de São Paulo vai ficar bolado. Eu estava em Tóquio falando em português com um nigeriano que tinha morado aqui no Brasil e trabalhou numa lotação em Guaianazes. Caralho. Guaianazes. O cara trabalhou numa lotação aqui no Brasil em Guaianazes. Eu juro por tudo que é mais sagrado. E ele falando aquele português, né, meio enroladão assim, de nigeriano. Mas, mano, perfeito. Então isso vai muito de acordo com o que a gente tá vendo aqui, né? Então, às vezes, o japonês ele tá com medo de perder o que de fato eles têm, que é admirado no mundo inteiro, que é a cultura japonesa, pô. Você pode não gostar, você pode ser um cara aberto aqui, mais pessoas... Mas a grande realidade é que a cultura japonesa é do caralho. E ela só é do caralho porque é a cultura japonesa. Então, quanto mais pessoas, mais turistas entrando ali e avacalhando aquela parada que eles consideram sagrado pra eles, né? Que é a segurança, que é a limpeza, que é a organização. Isso é cultura de um país. E quando você quer ir contra a cultura de um país, é foda. E aí o que a gente tá vendo aqui também, o outro lado, né? O outro peso da moeda. Pra não dizer, o conservador. Não, eu tô analisando os dois lados. Tem um lado de que, a gente tá envelhecendo, o Japão é um país velho, estamos envelhecendo de forma rápida e precisamos de mão de obra aqui no nosso país, porque senão a gente tá fudido, de forma econômica, de forma de mão de obra, de tudo. Por outro lado, tem a galera querendo manter essa cultura, que é o que de fato faz o país ser algo diferenciado e trazer também, de certa forma, empresas pro país. Então, para onde se vai? Qual é a melhor rota agora? Preservar o que tem de mais sagrado dentro de um país, que é a sua cultura? Ou, de fato, colocar uma ruptura nisso? Porque a gente realmente precisa manter o país funcional e trazer mão de obra. É foda, mano. É foda. A gente precisa olhar para a história, porque esse choque não veio do nada. Esse clima de rejeição, de protestos e até novos partidos com o discurso de Japan First é resultado de uma série de coisas que aconteceram ao longo da história. E para entender por que os japoneses estão tão incomodados hoje, a gente precisa voltar um pouco no tempo. O Japão, por muito tempo, foi um dos países mais fechados do mundo. Lá no século XVII, eles entraram num período chamado Sakoku, que significa literalmente país fechado. Durante mais de 200 anos, quase nenhum estrangeiro podia entrar e praticamente nenhum japonês podia sair. A ideia era se proteger das influências externas, tanto religiosas quanto políticas, e manter a cultura japonesa pura e intacta. Isso só começou a mudar a partir do século XIX, quando os navios de guerra americanos chegaram batendo a porta do Japão, literalmente. Foi o famoso episódio do Comodoro Perry, em 1853, que obrigou o país a abrir os seus portos. A partir daí, o Japão foi forçado a se modernizar e a interagir mais com o resto do mundo. Mas mesmo assim, a abertura foi controlada, sempre com uma certa desconfiança de estrangeiros. Depois da Segunda Guerra Mundial, aí sim o Japão se transformou de uma vez por todas. Com a derrota e a ocupação americana, o país teve que se reinventar. Eles adotaram uma constituição pacifista, se aproximaram do Ocidente e entraram numa fase de crescimento econômico incrível. Nas décadas de 70, 80 e 90, o Japão virou um símbolo de tecnologia, cultura pop e até de hospitalidade. Dá até pra sentir aquele gostinho de nostalgia do city pop japonês. Essa era uma época em que todo mundo queria visitar Tóquio, comer sushi, conhecer templos antigos e mergulhar nos animes e videogames que estavam explodindo no planeta inteiro. O Japão ganhou fama de ser um país receptivo e ao mesmo tempo moderno. Isso criou uma imagem internacional muito positiva.
quase como se o Japão fosse um paraíso cultural aberto para o mundo inteiro visitar e admirar. Mas essa imagem bonita tinha um detalhe. O Japão ainda era muito seletivo com estrangeiros que queriam ficar de vez no país. O turismo era muito bem-vindo, mas a imigração nem tanto. O Japão virou a fábrica do mundo. Exportava Toyotas, Walkmans, videogames, animes, mas não importava quase nada de gente. Esse equilíbrio funcionou por algumas décadas, mas acabou sendo um dos motivos que ajudou a criar a crise como vemos hoje. Eles não faziam ideia do que aconteceria nos próximos anos. A porta entreaberta. Imigração para salvar a economia. Um dos primeiros sintomas começou por volta de 2010, quando o Japão começou a perder gente, literalmente. A população chegou a encolher mais de 500 mil pessoas por ano. Faltava trabalhador em fábrica, em obra, em fazenda, até em restaurantes de sushi. Sem gente jovem, a máquina econômica japonesa começou a engasgar. O governo tentou resistir, mas chegou uma hora que não dava mais. Em 2019, eles criaram um visto novo, o Specified Skilled Worker. Em japonês se chama Tokute Gino, para trazer mão de obra estrangeira em setores bem críticos, tipo construção civil, agricultura, cuidados com idosos. E o Japão, que sempre teve as fronteiras fechadas para imigrantes, abriu uma pequena fresta. E cara, entrou gente, e entrou muita gente. Vieram milhares de vietnamitas, filipinos, chineses, indonésios, até curdos que fogem de conflitos no Oriente Médio começaram a chegar. As fábricas que estavam quase parando ganharam muito fôlego. E ao mesmo tempo, o turismo explodiu no país, especialmente depois da pandemia. Em 2024, mais de 30 milhões de turistas invadiram o arquipélago, quebrando todos os recordes da história. Só que o Japão abriu a porta sem pensar como receber essas pessoas. A maioria desses trabalhadores estrangeiros ficou em empregos super difíceis, Tá falando mutado, hein? Desculpe, eu tô falando Juregão. Olha o comentário do Tristão ali, Fernando. Que é do Yotei? O cara tá de sacanagem. Com certeza, aí esse foda. Yotei, cara. mal pagos, com pouquíssima chance de crescer ou até mesmo Esse de aí se tá integrar à acompanhando. sociedade. Muitos turistas passaram a ser vistos como invasores barulhentos que desrespeitam regras e lotam cidades. A imagem de hospitalidade começou a rachar. Aquela porta entreaberta se tornou um problema gigantesco. O Japão, que sempre foi sinônimo de ordem e tranquilidade, começou a sentir o peso enorme de tanta gente de fora. Sobreturismo virou a palavra do dia. Kyoto, que era conhecida pelo silêncio dos templos e ruas charmosas, ficou lotada de gente tirando selfie no meio do caminho, empurrando moradores, deixando lixo nas ruas e elevando os preços de tudo. No Monte Fuji, filas quilométricas se formaram só para tirar foto. Eles tiveram até que colocar um portão e taxa de entrada para controlar a multidão. Locais que antes viviam do turismo começaram a odiar o turismo. E a imigração também começou a pesar. A promessa de mão de obra para salvar a economia veio junto com histórias que assustaram os japoneses. Casos de assaltos e furtos feitos por grupos estrangeiros, alguns até mesmo transmitidos ao vivo por streamers querendo atenção. A saúde pública ficou mais pressionada, com clínicas e hospitais lotados. Moradia barata desapareceu em algumas regiões. E teve bairro onde o aluguel disparou porque chegou um monte de gente ao mesmo tempo. E para piorar, começaram a correr soltas fake news pela internet. Uma das mais famosas dizia que o Japão tinha doado uma cidade inteira para a Tanzânia. O que era totalmente falso, mas viralizou e aumentou o medo de perder território e identidade. O estopim veio em 2025, quando protestos gigantes tomaram as ruas em cidades como Tóquio, Osaka e até mesmo Saitama. Placas dizendo "Protejam o Japão" ou "Fora invasores" apareceram. Grupos de curdos que já sofriam preconceito acabaram virando um alvo direto, acusados muitas vezes injustamente de crimes e de roubar empregos. O clima no país começou a ficar cada vez mais pesado, e esse sentimento não parou nas ruas. Ele começou a invadir a política. Nas eleições de junho de 2025,
Um partido que quase ninguém levava a sério, o Sanseito, deu um salto muito grande. Com o slogan de Japão primeiro, eles copiaram muito do estilo Trump, com um nacionalismo forte, anti-imigração e uma boa dose de medo sobre segurança e empregos. Pela primeira vez, eles conquistaram assentos importantes no Senado e se tornaram notícia internacional. Figuras como Yusuke Kawai aproveitaram o clima tenso e começaram a culpar abertamente os imigrantes por problemas como inflação, violência e perda de identidade cultural. E não foi só um discurso em palanque. O YouTube, o TikTok e outras redes sociais se tornaram armas muito poderosas. Vídeos virais, memes inflamando ódio e influenciadores fazendo live contra estrangeiros ajudaram a espalhar essa ideia de que o Japão está sendo invadido. Nós entendemos que parte dessa sensação é válida. As pessoas têm o direito de se sentir assim, mas grande parte dessa afirmação é puramente propaganda política em massa. O fenômeno lembra muito o que aconteceu nos Estados Unidos e em partes da Europa. E os protestos que já estavam fortes viraram combustível para uma onda que explodiu em 2025, doideira, colocando o Japão em um dos momentos mais tensos. Que doideira essa porra, hein? Que bagulho maluco, cara. E você para pra pensar que o último país em que você imaginaria que essas paradas pudessem acontecer é esse, né? O Japão sempre pareceu ser muito seguro, né? Com pouco racha. Pelo menos, como a gente tá vendo aqui também, nos últimos anos. Tem como uma hora ter a ruptura, né, velho? Que vê nos próximos anos o que vai ser do Japão, porque é um país incrível, cara. É um país incrível. Da sua história recente. Destrói o próprio ser humano. Entre junho e setembro de 2025, o Japão entrou num clima que ninguém imaginava ver. Cidades conhecidas pelo silêncio e organização, como as cidades que eu falei, foram tomadas por protestos gigantes contra a imigração e o turismo destrutivo. O estopim foi um vídeo que viralizou, um streamer estrangeiro agredindo um idoso japonês. Bastou isso daqui para incendiar redes sociais e virar um símbolo de que o Japão... Mas é o que eu falei, mano. Por mais que o cara tá no direito dele, eu entendo que deve dar uma raiva fudida. É uma cena que... Se eu não tinha visto o contexto e fiquei puto com o moleque, sem saber do tapa, imagina a quantidade de pessoas que não viram isso e ficaram putas. Levando em consideração que o país do Japão é um país velho, né? De pessoas mais velhas. Cara, que bizarro. O Japão está perdendo o controle. O governo tentou reagir rápido com o chamado Zero Plan, um pacote que prometia acelerar deportações, endurecer regras de visto e até multiplicar por 6 o capital mínimo exigido para empreendedores... Vou falar pra vocês, hein? Quem foi brasileiro, quem foi pro Japão foi, quem não foi, meu amigo, trate de ir logo, porque já os caras vão fechar o visto de novo. Estrangeiros abrirem negócios. Mas em vez disso daqui acalmar, isso só aumentou a tensão. O primeiro-ministro Ishiba viu a sua popularidade despencar. A discussão sobre limitar estrangeiros saiu das redes e se tornou pauta séria no parlamento, dividindo o país entre quem quer proteger a identidade japonesa e quem teme um retrocesso perigoso. Consequências. Depois de tanta tensão, o Japão começou a sentir o peso das portas entreabertas. A economia deu uma freada bem grande. Fábricas reclamam da falta de mão de obra, mas moradores locais respiram aliviados com menos pressão sobre moradia e serviços públicos. O governo endureceu ainda mais as regras, tentando ao máximo deportar quem estivesse irregular. A xenofobia no país também subiu, e o debate sobre identidade nacional se tornou uma pauta diária. Mas tem um detalhe bem importante aqui. O país ainda depende dos estrangeiros. Sem trabalhadores em setores chaves, o Japão corre risco de estagnar de uma vez por todas. Será que esse é o fim de uma era aberta? Ou um período de adaptação, onde o país tenta equilibrar segurança, economia e identidade? O que a gente está vendo aqui é um país no limite entre se fechar e se adaptar, tentando proteger a sua identidade sem sufocar o crescimento. É um cenário bem difícil, mas que mostra como que as decisões históricas e econômicas têm efeitos ao longo das gerações. O Japão que a gente conhecia, com um turismo tranquilo, ruas organizadas, sushi e cultura pop para o mundo inteiro,
tá mudando aos poucos diante dos nossos olhos. Mas será que essa crise vai levar ao fim do Japão aberto? Ou será que vai surgir um novo modelo mais equilibrado e menos perigoso? A gente não tem resposta para isso aqui ainda. É tudo muito recente, isso está acontecendo em tempo real. A gente vai descobrir mais coisas em breve. Mas comenta aí embaixo o que você pensa sobre tudo isso. Cê é louco, tenso, Juregão. Tenso. Não, bizarro, bizarro. Bizarro. Por um lado eu entendo eles, e muito. É uma discussão, né, cara? É como eu falei. Tem um lado do cara que é o mais conservador, que quer manter o Japão do jeito que ele é, foda, e é por isso que o mundo todo admira o Japão. E isso é compreensível, cara. Independente da tua visão política. É o Japão querendo manter a tua essência. O que faz o Japão ser o Japão. Mas, por outro lado, tem um argumento forte também, né, cara? Que o Japão precisa de mão de obra. O Japão precisa, de fato, continuar, seguir. E o japonês é um povo trabalhador. Mas é que tá a coisa, a que custo, né? Foda, mano. Tenso. Porque se for pra ter esses idiotas aí que tá roçando no corrimão, É, que complicado. não agrega em nada, né? É isso. Uma coisa é o cara ir com visto pra trabalhar e o cacete. Outra coisa é o cara ficar roçando no corrimão ali. Pô. Aí é foda. Aí é Freud. Aí é doideira.